Bem-vindos a mais um Arquivo Enigma. Fechamos o arquivo da Guerra Santa de Padre Cícero e, conforme prometido, vamos mergulhar no próximo caso da nossa lista de guerras antigas e rixas. Prepare-se, porque vamos voltar ainda mais no tempo, para o ano de 1710, no coração pulsante de Pernambuco. Diferente de outras histórias que já contamos, esta não foi uma batalha de beatos contra soldados, nem de cangaceiros contra a polícia. Esta foi uma guerra civil da elite. Uma autêntica briga de vizinhos ricos que se odiavam profundamente, uma disputa movida por orgulho ferido, muito dinheiro e, claro, um calote monumental. Está na hora. Vamos abrir o arquivo da Guerra dos Mascates. Olinda e Recife. Hoje, as conhecemos como cidades irmãs, o verdadeiro coração de Pernambuco. Mas em 1710, a relação era bem diferente. Elas eram inimigas mortais, separadas por um abismo de ressentimento. De um lado, tínhamos Olinda, a capital, o centro do poder. Era o lar dos nobres, os orgulhosos senhores de engenho, donos de vastas plantações de açúcar. Eles eram imensamente ricos em terras, mas, na prática, estavam atolados em dívidas. Do outro lado do conflito, a poucos quilômetros de distância, estava Recife. O porto movimentado, o centro comercial. Era a casa dos mascates, os comerciantes portugueses que controlavam o fluxo de dinheiro. Eles eram ricos em dinheiro vivo, em capital, mas não tinham o prestígio nem o poder político de seus vizinhos de Olinda. O cenário estava montado para uma rixa explosiva, alimentada por orgulho, calote e uma sede insaciável por poder. Uma tensão que explodiu na Primeira Guerra Civil genuinamente urbana da história do Brasil. Hoje, o Arquivo Enigma vai fundo para investigar a Guerra dos Mascates. Para entender como essa guerra começou, primeiro precisamos entender a rixa, o ódio que fervilhava entre as duas cidades. Os senhores de engenho de Olinda eram a elite suprema. Eram eles que mandavam em Pernambuco há gerações. Suas famílias construíram a colônia. Contudo, a sorte deles começou a virar. O preço do açúcar no mercado internacional despencou e a principal fonte de riqueza deles secou. Resumindo, eles estavam quebrados, falidos. Mas como manter a fachada, o luxo, os casarões e as festas? A solução foi pegar dinheiro emprestado. E adivinha de quem? Exatamente, dos mascates de Recife. Os comerciantes portugueses, apelidados de forma pejorativa de mascates pelos nobres de Olinda, eram os banqueiros da época. Eles controlavam o dinheiro vivo, o crédito. E aqui, o Arquivo Enigma encontra o estopim da crise. Os senhores de engenho de Olinda deviam verdadeiras fortunas aos comerciantes do Recife. E, movidos por uma arrogância secular, simplesmente se recusavam a pagar suas dívidas. A tensão era palpável. Era um beco sem saída. Olinda tinha o poder político, mas Recife tinha o poder econômico. Quem cederia primeiro? Recife legalmente era apenas um povoado. Isso significava que estava subordinada administrativamente a Olinda. Todas as decisões importantes, os impostos, a justiça, tudo passava pela Câmara Municipal de Olinda. Cansados de serem humilhados, de não receberem o que lhes era devido e de serem tratados como cidadãos de segunda classe, os mascates decidiram pular uma etapa. Eles foram direto à fonte do poder, o rei de Portugal. E em 1709, eles conseguiram o que parecia impensável, uma carta régia, um decreto real, que elevava Recife à condição de vila. Isso significava que Recife seria independente de Olinda, teria sua própria Câmara Municipal, sua própria administração e, o mais importante, seu próprio pelourinho, o símbolo máximo da autonomia e da justiça. Para os nobres de Olinda, aquilo não foi uma simples manobra política. Foi uma traição, uma humilhação pública e insuportável. Os senhores de engenho não iam aceitar essa afronta calados. Liderados por Bernardo Vieira de Melo, um dos homens mais poderosos da capitania, eles pegaram em armas.
marcharam furiosos sobre Recife, invadiram a vila recém-criada e foram direto ao símbolo da sua autonomia, o Pelourinho. Eles o quebraram em pedaços, rasgaram a carta régia em praça pública e prenderam os principais líderes dos mascates. O primeiro golpe foi dado por Olinda. O que era um causo, uma briga de vizinhos, virou guerra declarada. Mas os mascates tinham uma arma que os nobres de Olinda não possuíam mais: dinheiro. E muito dinheiro. E como sabemos, dinheiro compra armas, munição e até mercenários. Eles não demoraram a se reorganizar. Financiando um pequeno exército particular, eles contra-atacaram com força total. O alvo era Olinda. Eles cercaram a capital, cortando o fornecimento de alimentos e isolando os senhores de engenho em seus próprios casarões. A guerra se arrastou por quase 2 anos. Foi um conflito brutal, marcado por emboscadas nas matas, traições de ambos os lados e casas queimadas. E é aqui que o Arquivo Enigma encontra o ato mais simbólico de toda essa rixa. Após meses de cerco, os mascates, finalmente vitoriosos, invadiram Olinda e decidiram praticar sua vingança. Mas eles não queimaram a cidade, como era comum na época. Eles fizeram algo que, aos olhos dos nobres, era infinitamente pior. Eles atacaram o orgulho dos senhores de engenho. A vingança foi uma humilhação calculada. Os mascates picharam as fachadas dos imponentes casarões coloniais. Invadiram as residências, quebraram móveis de luxo vindos da Europa e, segundo a lenda, para selar o desprezo, urinaram e defecaram nos caríssimos tapetes importados dos seus inimigos. Não era mais apenas uma guerra por poder, era a vingança do comerciante rico e ascendente contra o nobre arrogante e falido. Era, no fundo, uma guerra de classes. Essa briga de gato e rato só chegou ao fim quando a notícia do caos em Pernambuco chegou aos ouvidos do rei de Portugal. Ele resolveu intervir de forma definitiva. Um novo governador foi nomeado e, junto com ele, um exército profissional foi enviado de Lisboa com ordens claras para botar ordem na colônia. Mas, no final das contas, quem venceu a guerra? No papel, Olinda manteve seu status, seu título de capital de Pernambuco. Foi uma vitória simbólica. Mas, na prática, na vida real, a grande vencedora foi Recife. A decisão mais importante do novo governador selou o destino das duas cidades. Ele escolheu morar em Recife. Onde o governador morava, o poder se instalava. O porto se tornou o centro administrativo, econômico e político de Pernambuco. Os senhores de engenho de Olinda, endividados, derrotados e humilhados, nunca mais recuperaram o poder absoluto que um dia tiveram. O que o Arquivo Enigma conclui? A Guerra dos Mascates não foi uma luta por liberdade, independência ou por ideais religiosos. Foi uma rixa brutal e visceral por poder e dinheiro. Foi o conflito que marcou o fim da era de domínio absoluto dos senhores de engenho, representados por Olinda, e o início da ascensão da classe comerciante, simbolizada por Recife. Essa briga de vizinhos ricos definiu o futuro de Pernambuco para sempre. O arquivo da Guerra dos Mascates está encerrado. Muito obrigado por acompanhar o Arquivo Enigma até aqui. Da próxima vez, vamos sair dessa guerra de ricos e mergulhar numa autêntica guerra do povo. Vamos investigar a bizarra e fascinante revolta do Quebra-Quilos, que agitou o sertão da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo arquivo. Até lá!